Você já ouviu falar de São Domingos de Gusmão, o grande fundador da Ordem dos Pregadores, mas o que poucos sabem é que sua vida mudou para sempre em uma noite de total desespero. Ele estava sozinho, ajoelhado, enfrentando um silêncio que parecia sem resposta, quando algo extraordinário aconteceu. Uma visão tão poderosa que não apenas transformou sua fé, mas o impulsionou a criar uma obra que mudaria o destino da igreja para sempre. E tem mais. Há um detalhe nessa história, um segredo escondido nos registros da época que poucas pessoas conhecem. Um milagre tão surpreendente que se tornou a marca de sua missão divina. Fique comigo, porque hoje vamos desvendar o momento que fez de Domingos não apenas um santo, mas uma luz eterna para a humanidade. Você não vai querer perder isso. Era uma noite tranquila, no ano de 1170, na pequena vila de Caleruega, um recanto perdido entre as colinas da velha Castela, na Espanha. As estrelas brilhavam intensamente no céu, iluminando as pedras brancas das casas rústicas, enquanto os ventos suaves do campo traziam o cheiro das vinhas e das oliveiras que cercavam o vilarejo. A paz daquele momento foi interrompida pelos gritos de dor e esforço de Joana de Asa, uma mulher de coração puro, conhecida por sua profunda fé e generosidade, que enfrentava o trabalho de parto em sua humilde casa. Joana era esposa de Félix de Gusmão, um homem justo e respeitado, cuja família tinha raízes nobres, mas vivia uma vida simples e dedicada a Deus. Naquela noite, a dor de Joana parecia maior do que o esperado, como se o próprio universo aguardasse algo extraordinário. Félix, aflito, segurava a mão da esposa, murmurando orações em um esforço para acalmar o coração inquieto. A parteira, experiente e serena, pediu paciência, mas em seu olhar havia uma mistura de preocupação e esperança. Dias antes, Joana tivera um sonho que a deixara intrigada e emocionada. Em sua visão, ela viu um cachorro que segurava uma tocha flamejante na boca, correndo velozmente pelo mundo e iluminando as trevas por onde passava. Quando acordou, ela soube em seu íntimo que aquele sonho trazia uma mensagem divina. Mas o que significava? Qual seria o destino da criança que carregava em seu ventre? Esses pensamentos a acompanhavam enquanto enfrentava as dores intensas do parto, como se o nascimento de seu filho fosse um evento marcado para transformar o mundo. Finalmente, no meio da noite, a criança nasceu. Seus primeiros choros ecoaram pela casa como um cântico de esperança. A parteira segurou o bebê nos braços e, por um instante, a luz de uma lamparina refletiu nos olhos da criança, que pareciam carregar uma profundidade incomum, quase divina. Félix, ao ver o filho, ajoelhou-se em silêncio, tomado por uma emoção que ele não conseguia expressar em palavras. Joana, exausta, mas sorrindo, sentiu uma paz indescritível. Em seus braços estava Domingos, o filho que ela sentia ser destinado a algo grandioso. Logo após o nascimento, a notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Os vizinhos, movidos pela curiosidade e pelo carinho que nutriam pela família, foram até a casa para conhecer o recém-nascido. "Este menino tem algo especial", murmurou uma mulher idosa, enquanto olhava fixamente para o pequeno Domingos, que dormia tranquilamente. Félix e Joana, ainda que humildes, não podiam ignorar o significado daquele momento. Eles decidiram consagrar o filho a Deus, pedindo em oração que ele guiasse cada passo de sua vida. Desde os primeiros dias, a presença de Domingos parecia trazer uma paz única para a casa. Enquanto outros bebês choravam incessantemente, ele era calmo, como se já estivesse em comunhão com algo maior. Quando começava a engatinhar, seu olhar frequentemente se voltava para o céu, como se procurasse algo além das nuvens. Joana, observando o filho, lembrava-se do sonho e sentia que sua missão como mãe era não apenas criar Domingos, mas prepará-lo para o chamado que Deus colocaria em seu caminho. Caleruega
era uma vila pacata, marcada pela simplicidade da vida no campo, mas também pela força da fé que unia seus habitantes. Aos domingos, a pequena igreja ficava repleta de famílias que se reuniam para a missa. As vozes dos camponeses se elevavam em cânticos, enquanto o cheiro de cera de vela misturava-se com o perfume das flores que adornavam o altar. Foi nesse ambiente que Domingos cresceu, cercado por exemplos de devoção e humildade. Félix, embora fosse um homem de poucas palavras, ensinava o filho sobre justiça e compaixão através de seus atos. Ele costumava ajudar os mais pobres da vila, muitas vezes dividindo os poucos recursos que possuía. Joana, por sua vez, passava as noites em oração, pedindo forças para criar os filhos segundo os ensinamentos de Cristo. O pequeno Domingos absorvia tudo, como uma esponja, demonstrando desde cedo um coração compassivo. Um dos momentos mais marcantes da infância de Domingos aconteceu quando ele ainda era um bebê. Uma noite, enquanto Joana estava em oração, uma luz intensa entrou pela janela, iluminando o quarto onde Domingos dormia em seu berço. A mãe, assustada e fascinada ao mesmo tempo, sentiu uma presença divina naquele instante. "Senhor, seja feita a tua vontade", murmurou ela, com lágrimas nos olhos. Embora ninguém mais na casa tenha presenciado o ocorrido, Joana sabia que aquilo era mais uma confirmação de que seu filho estava destinado a algo grandioso. Os anos iniciais da vida de Domingos foram marcados por essa atmosfera de fé, esperança e mistério. Cada gesto, cada sorriso parecia carregar um significado maior. Para Félix e Joana, ele era um presente não apenas para a família, mas para o mundo. Quando o seguravam nos braços, sentiam como se estivessem cuidando de uma semente que um dia daria frutos abundantes para a glória de Deus. Assim, em meio às colinas serenas de Caleruega, sob o olhar amoroso de uma família dedicada, começava a se desenhar a história de um dos maiores santos da igreja. Domingos de Gusmão ainda era um bebê, mas já carregava em si a luz que um dia dissiparia as trevas e reacenderia a chama da fé em incontáveis corações. A casa de Domingos era simples, mas cheia de vida. Localizada em Caleruega, a estrutura de pedra robusta protegia a família dos invernos rigorosos que assolavam a região. Pelas janelas estreitas entravam raios de luz dourada que iluminavam o interior, decorado com imagens de santos e pequenos crucifixos esculpidos por artesãos locais. O som das orações murmuradas por Joana de Asa, sua mãe, e o cheiro de pão recém-assado frequentemente enchiam o ambiente, criando um lar onde a fé e a simplicidade caminhavam lado a lado. Domingos crescia em meio a esse cenário de humildade e devoção. Desde muito jovem, sua curiosidade pelo mundo e pelas coisas de Deus surpreendia a todos. Enquanto outras crianças da sua idade corriam pelos campos atrás de borboletas, ele preferia sentar ao lado de sua mãe ou do pároco local, ouvindo atentamente histórias sobre os santos e os milagres que Deus havia operado em suas vidas. Aquilo não era apenas passatempo para Domingos, era uma espécie de preparação silenciosa, como se seu coração já soubesse que um dia ele também seria chamado a uma missão especial. Ainda pequeno, Domingos demonstrava uma sensibilidade que tocava profundamente todos ao seu redor. Quando tinha cerca de 7 anos, presenciou algo que o marcaria para sempre. Uma vizinha, viúva e com 3 filhos pequenos, chorava inconsolavelmente porque suas colheitas haviam sido destruídas por uma tempestade. Domingos, com os olhos brilhando de compaixão, pegou um pedaço de pão que sua mãe havia preparado e, sem hesitar, levou à mulher. Ela o abraçou com tanta força que lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Foi a primeira vez que Joana percebeu o quanto seu filho sentia as dores dos outros como se fossem suas.
Esse gesto de generosidade parecia ser natural para ele. Mesmo com tão pouca idade, Domingos frequentemente abria mão do que tinha para ajudar os outros. Não era raro vê-lo entregando o único pedaço de fruta que carregava no bolso a algum mendigo que passava pela vila. Ele tem um coração maior do que o corpo, dizia um dos vizinhos. Mas para Domingos, esses pequenos sacrifícios não eram grandes gestos. Ele fazia isso com a naturalidade de quem já compreendia, mesmo sem saber colocar em palavras, que o amor ao próximo era a essência de uma vida plena. Com o passar dos anos, sua sede por conhecimento tornou-se evidente. Aos 9 anos, começou a acompanhar seu tio sacerdote em pequenas visitas à igreja local, onde aprendia a ler e escrever com os poucos livros disponíveis. A cada página que lia, parecia abrir-se diante dele um universo cheio de possibilidades. Ele memorizava com facilidade passagens das Escrituras e fazia perguntas que surpreendiam até os adultos. Como podia alguém tão jovem ter tamanha profundidade em suas reflexões? Certa vez, ao ler sobre os mártires cristãos, Domingos perguntou ao tio: por que eles enfrentaram tanta dor com alegria? O sacerdote, tomado pela seriedade da pergunta, explicou que a alegria vinha da certeza de que estavam obedecendo a Deus. Domingos ficou pensativo por um longo tempo e depois respondeu: então, eu quero ter essa alegria também. Era uma declaração inocente, mas carregada de determinação, que revelava o caráter de um menino que estava apenas começando a entender o propósito maior de sua existência. Aos 12 anos, a vida de Domingos enfrentou uma reviravolta inesperada. Durante uma forte epidemia que atingiu a região, muitas famílias da vila ficaram desoladas. Domingos viu de perto o sofrimento e a perda de pessoas queridas, e pela primeira vez sentiu a impotência diante da dor humana. Um de seus melhores amigos, Pedro, adoeceu gravemente. Apesar das tentativas desesperadas de ajudar, nada parecia funcionar. Domingos passou dias ao lado da cama de Pedro, segurando sua mão e rezando com fervor. Quando o amigo finalmente faleceu, o impacto foi devastador. Domingos se retirou para um canto isolado da casa, onde passou horas chorando e orando. Por que Deus permite tanto sofrimento? Ele perguntou em voz alta, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Sua mãe, vendo-o tão aflito, aproximou-se e o abraçou. Filho, às vezes Deus permite que passemos por essas dores para que aprendamos a confiar nele e a ajudar os outros a suportar seus fardos, disse Joana. Essas palavras ficaram gravadas em sua memória, como uma resposta que ele carregaria consigo pelo resto da vida. Depois dessa experiência, Domingos tornou-se ainda mais introspectivo. Ele passava longas horas no campo, observando o horizonte e murmurando orações. Certa manhã, enquanto caminhava sozinho, sentiu uma paz inexplicável. A luz suave do sol banhava os campos dourados e o som dos pássaros preenchia o ar. Ele parou e ajoelhou-se, sentindo que, de alguma forma, Deus estava presente naquele momento. Era como se o próprio céu tivesse tocado seu coração e o chamado a algo maior. Embora não soubesse ainda o que seria, ele já estava decidido a entregar sua vida para servir a Deus. Aos 15 anos, Domingos foi enviado para estudar em Palência, uma das poucas cidades da região que oferecia educação formal. Lá, ele se destacou como um aluno brilhante, mas também como alguém que já vivia o que aprendia. Não era incomum vê-lo compartilhando suas refeições com colegas mais pobres ou ajudando os necessitados que encontrava pelas ruas. Um episódio em particular marcou esse período. Durante uma noite fria, Domingos encontrou um homem deitado na porta da igreja, tremendo de frio. Sem pensar duas vezes, ele tirou o próprio manto e o entregou ao homem, dizendo apenas: "Isso é para você."
Esse ato foi testemunhado por um dos professores da escola, que mais tarde contou o episódio para outros alunos. Domingos não apenas fala sobre a bondade de Deus, ele a vive, disse o professor. Esses gestos eram tão frequentes que começavam a moldar a reputação de Domingos como alguém verdadeiramente dedicado a um ideal maior. Esses anos de formação foram cruciais para o desenvolvimento de Domingos. Ele não apenas aprofundou seu conhecimento, mas também começou a compreender que a verdadeira sabedoria vinha de viver a fé de forma prática. Cada experiência, cada gesto de amor ao próximo parecia prepará-lo para algo maior. Em seu coração, ele sabia que sua vida não era apenas sobre aprender ou ensinar, mas sobre transformar o mundo à sua volta, um ato de compaixão por vez. A infância e a juventude de Domingos de Gusmão não foram apenas o início de sua vida. Foram um prelúdio de uma missão que impactaria a igreja e o mundo de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Sob a orientação da fé, ele crescia não apenas como um homem, mas como um instrumento do amor e da misericórdia de Deus. O que viria a seguir seria a revelação do destino para o qual ele havia sido cuidadosamente preparado. Domingos tinha pouco mais de 20 anos quando se viu diante da escolha que definiria o rumo de sua vida. Ele havia completado seus estudos em Palência, destacando-se como um aluno brilhante e um jovem de caráter exemplar. Era respeitado por sua inteligência e admirado por sua generosidade. Muitos imaginavam que ele seguiria uma carreira promissora no clero ou até mesmo que assumiria um papel de liderança na comunidade. No entanto, a alma de Domingos ansiava por algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que já pulsava em seu coração como um chamado irrefutável. A decisão de ingressar na vida religiosa não foi repentina. Durante anos, Domingos conviveu com a inquietação de quem sente o chamado divino, mas ainda busca compreender o que ele exige. Após terminar seus estudos, recebeu um convite para juntar-se ao cabido da Catedral de Osma, uma posição respeitada e desejada por muitos. O bispo Diego de Azevedo, um homem de grande sabedoria e fé, acreditava que Domingos possuía o talento necessário para transformar a igreja por meio de sua dedicação e virtude. No entanto, aceitar o convite significava renunciar a uma vida mais comum e abraçar plenamente os sacrifícios que o caminho religioso exigiria. Domingos passou dias em oração, buscando clareza. As paredes de pedra fria da capela onde se recolheu pareciam ressoar com os sussurros de suas preces, enquanto a luz das velas tremulava, lançando sombras dançantes pelo chão. Ele ajoelhou-se diante do altar, onde uma cruz simples e desgastada parecia olhá-lo de volta, silenciosa, mas carregada de significado. Em sua mente passavam memórias de sua infância, das histórias de santos que enfrentaram desafios e renúncias para servir a Deus. Será que ele era digno de seguir os mesmos passos? A decisão não era apenas espiritual, era também profundamente humana. Ao escolher a vida religiosa, Domingos precisaria abrir mão de muitos sonhos e, acima de tudo, dos laços mais íntimos com sua família. Joana, sua mãe, já havia percebido o que estava por vir. Ela observava o filho com olhos atentos, percebendo sua luta interior. Uma tarde, enquanto trabalhava na cozinha, ela o chamou para sentar ao seu lado. Domingos, eu vejo a batalha que está acontecendo em seu coração. Qualquer que seja a sua escolha, saiba que eu estarei sempre ao seu lado. Essas palavras trouxeram conforto, mas também lágrimas. Domingos sabia que sua mãe sofreria com sua partida, mas ele também sentia que o amor de Deus era maior do que qualquer vínculo terreno. Naquela noite, ao se recolher, tomou sua decisão. Com o coração pesado, mas cheio de paz, ele decidiu que entregaria sua vida ao serviço de Deus, aceitando o convite do bispo Diego. Ao ingressar no cabido de Osma, Domingos mergulhou completamente na vida de oração, estudo e serviço.
Ele rapidamente ganhou a admiração de seus companheiros e do próprio bispo, que o via como um jovem de virtudes excepcionais. No entanto, a rotina confortável da vida no cabido logo seria desafiada. Em 1203, o bispo Diego recebeu uma missão delicada: acompanhar um grupo para negociar o casamento de uma princesa espanhola com um príncipe nórdico. Como parte de sua comitiva, Domingos foi escolhido para acompanhá-lo. Essa viagem foi um divisor de águas na vida de Domingos. Durante semanas, eles cruzaram terras desconhecidas, enfrentando climas adversos e longas jornadas a cavalo. O som do vento cortante e o ranger das selas tornaram-se companheiros constantes. Mas não foi apenas a dificuldade da viagem que marcou Domingos. Foi o que ele encontrou ao longo do caminho. Enquanto atravessavam o sul da França, Domingos e sua comitiva chegaram a regiões dominadas pelos cátaros, um grupo de hereges que rejeitava os ensinamentos da igreja e vivia segundo doutrinas próprias. Foi aqui que Domingos teve o primeiro contato com um mundo que parecia estar mergulhado na escuridão espiritual. Ele viu comunidades inteiras se afastando da fé, rejeitando a verdade que ele havia dedicado sua vida a seguir. O impacto foi devastador. Uma noite, ao se hospedar em uma pousada, Domingos encontrou-se em uma discussão acalorada com o dono do estabelecimento, um homem que seguia as crenças cátaras. Domingos, com sua inteligência e fervor, usou as escrituras e argumentos teológicos para confrontar as ideias do homem. A conversa durou horas e os outros hóspedes observaram em silêncio enquanto Domingos falava com paixão e convicção. No final, o dono da pousada admitiu estar impressionado com as palavras de Domingos e prometeu reconsiderar suas crenças. Esse episódio foi um momento de epifania para Domingos. Ele percebeu que sua vocação não era apenas servir dentro da igreja, mas também alcançar aqueles que estavam fora dela, aqueles que haviam se desviado do caminho da verdade. A partir daquele dia, um novo fogo ardeu em seu coração. Ele viu que não bastava simplesmente viver uma vida de oração. Era necessário sair e levar a luz da fé para os que viviam nas trevas do erro. O bispo Diego, que também estava profundamente preocupado com a situação, encorajou Domingos a continuar trabalhando por essa causa. Juntos, eles decidiram que o confronto com a heresia exigia mais do que argumentos. Era necessário dar o exemplo de uma vida santa e dedicada. Essa convicção seria o início de um caminho que levaria Domingos a transformar não apenas sua própria vida, mas a vida da igreja como um todo. Embora estivesse mais convicto do que nunca, Domingos também enfrentava momentos de profunda solidão. Nem todos compartilhavam sua visão, e muitos viam sua dedicação à conversão dos hereges como uma causa perdida. Ele orava sozinho durante longas noites, perguntando-se se estava no caminho certo. Senhor, como posso alcançar aqueles que se afastaram de ti? Ele clamava em silêncio. Mas mesmo nesses momentos de dúvida, Domingos nunca desistiu. Sua fé era inabalável. E ele estava disposto a sacrificar tudo para cumprir a missão que acreditava ter recebido. Cada passo que dava, cada desafio que enfrentava, fortalecia sua determinação e moldava o homem que, mais tarde, seria conhecido como São Domingos de Gusmão. O chamado de Domingos havia sido aceito e sua vida jamais seria a mesma. Ele havia escolhido um caminho de sacrifício, amor e fé inabalável. Um caminho que não apenas definiria sua vida, mas também deixaria um legado que ecoaria por séculos. No início do século XIII, a Europa enfrentava uma grave crise. Uma série de colheitas fracassadas havia deixado milhares de famílias à beira da fome. A fome não fazia distinções. Pobres e ricos, camponeses e nobres, todos enfrentavam a escassez de alimentos. O cenário era desolador. Os campos estavam secos e rachados, como se a própria terra tivesse perdido sua vitalidade.
Nas vilas e cidades, as ruas se enchiam de pessoas desesperadas, rostos magros e olhares vazios, implorando por um pedaço de pão. Foi nesse contexto que Domingos, então já um jovem sacerdote dedicado, enfrentou uma de suas maiores provas. Ele havia retornado à Palência para continuar seus estudos teológicos, mas a situação ao redor rapidamente se tornou impossível de ignorar. Pelas janelas do convento, ele podia ouvir o som abafado das multidões famintas que se reuniam nas praças. Eram vozes que misturavam súplicas e gemidos, criando um coro angustiante que invadia sua alma e o fazia sentir o peso do sofrimento humano. Certa manhã, Domingos saiu às ruas para observar de perto o que estava acontecendo. O que viu o deixou profundamente perturbado. Uma mãe segurava um bebê quase sem forças para chorar. Um grupo de crianças brigava por um pedaço de pão já endurecido, enquanto idosos se sentavam no chão, esperando que a morte os levasse. A miséria não era apenas material, era também espiritual. Nos olhos dessas pessoas, Domingos via algo ainda mais assustador: a perda da esperança. Ao retornar ao convento, ele encontrou um grupo de colegas discutindo como poderiam ajudar. No entanto, muitos diziam que não havia nada que pudessem fazer. Nossos recursos já são limitados, alguém comentou. Se dermos o que temos, não teremos como continuar nossos próprios estudos. Domingos ouviu em silêncio, mas em seu coração havia uma inquietação que não o deixava em paz. Ele sabia que não poderia ignorar aquelas vidas que se perdiam lentamente. Ele sabia que precisava agir. Naquela noite, Domingos foi até a pequena biblioteca do convento, onde estavam guardados os poucos livros que ele havia acumulado ao longo dos anos. Esses livros eram seu tesouro mais precioso, sua fonte de conhecimento e inspiração. Muitos eram cópias raras, escritas à mão, que ele havia conseguido com grande esforço. Sentado no chão com os livros ao seu redor, ele fechou os olhos e orou. Senhor, qual é a tua vontade para mim neste momento? Como posso ser um instrumento da tua misericórdia? A resposta veio de forma clara, como uma chama que acendeu em seu coração. Domingos levantou-se e começou a recolher os livros. Na manhã seguinte, ele foi até o mercado da cidade e vendeu todos eles. O dinheiro arrecadado foi usado para comprar comida, que ele distribuiu pessoalmente aos necessitados. Quando os outros sacerdotes souberam do que ele havia feito, ficaram surpresos. Um deles o confrontou. Domingos, por que você fez isso? Seus livros eram importantes para sua formação. Como você continuará seus estudos agora? Domingos respondeu com serenidade. Os pobres não podem esperar. Que utilidade tem o conhecimento, se não o usamos para aliviar o sofrimento dos outros? O gesto de Domingos não passou despercebido. Sua compaixão e coragem inspiraram outros a seguirem seu exemplo. Logo, mais sacerdotes começaram a doar o que podiam, e até mesmo os habitantes mais ricos da cidade começaram a contribuir com alimentos e recursos. O que começou como um ato isolado transformou-se em um movimento coletivo. O mercado, antes dominado pela fome e pelo desespero, tornou-se um lugar onde a solidariedade florescia. Domingos, no entanto, não se contentava apenas em alimentar os corpos das pessoas. Ele também queria nutrir suas almas. Nas noites em que distribuía comida, ele sentava-se com os famintos e ouvia suas histórias. Ele rezava com eles, falava sobre o amor de Deus e encorajava-os a não perderem a fé. Muitas vezes ele passava horas ouvindo os lamentos de mães que haviam perdido filhos ou de homens que haviam perdido tudo o que tinham.
Para cada um, Domingos tinha uma palavra de consolo, um gesto de carinho, um sorriso que trazia de volta uma centelha de esperança. Esse período de fome foi um divisor de águas na vida de Domingos. Ele percebeu que sua vocação não se limitava ao estudo ou à pregação dentro das paredes da igreja. Ele era chamado a estar entre as pessoas, a caminhar com elas em seus momentos mais difíceis, a ser um sinal vivo do amor de Deus. Domingos entendeu que a fé verdadeira não se expressa apenas em palavras, mas em ações concretas que transformam a vida dos outros. O bispo Diego, que acompanhava de perto as ações de Domingos, viu nele um espírito incomum de sacrifício e liderança. "Você nasceu para algo maior", disse-lhe o bispo em uma conversa particular. Essas palavras plantaram uma semente no coração de Domingos, que começava a vislumbrar que seu chamado era muito mais amplo do que ele poderia imaginar. Os frutos do sacrifício de Domingos não se limitaram àquele momento de crise. Muitos dos que haviam sido ajudados por ele se tornaram exemplos de fé e generosidade em suas próprias comunidades. Um jovem que recebeu comida de suas mãos, anos mais tarde, tornou-se sacerdote e contou que foi o gesto de Domingos que reacendeu sua fé em um momento de desespero. As sementes que ele plantou continuaram a dar frutos muito depois que a fome havia passado. Domingos aprendeu, através desse episódio, que o verdadeiro poder da fé está na capacidade de transformar não apenas situações, mas corações. Ele viu que, ao responder ao sofrimento com amor e generosidade, não apenas ajudava os outros, mas também se aproximava mais de Deus. Esse aprendizado o acompanharia pelo resto de sua vida, moldando cada decisão que ele tomaria em sua jornada. A fome trouxe sofrimento e dor, mas também revelou a grandeza de um coração dedicado ao serviço. Domingos emergiu dessa prova mais forte, mais determinado e mais comprometido com sua missão de levar luz às trevas do mundo. A partir desse momento, ele não era apenas um sacerdote. Era um líder, um exemplo, um reflexo vivo da misericórdia divina. A jornada de São Domingos de Gusmão havia apenas começado, e o mundo jamais seria o mesmo por causa dela. No ano de 1204, Domingos foi enviado pelo bispo Diego ao sul da França para enfrentar um dos maiores desafios de sua vida. A região estava tomada pela heresia cátara, um movimento que ameaçava os alicerces da fé cristã. Os cátaros, conhecidos como albigenses, pregavam uma visão dualista do mundo, rejeitando muitos dos ensinamentos da Igreja. Eles negavam a encarnação de Cristo, o valor dos sacramentos e até mesmo a dignidade do corpo humano, considerando-o uma prisão para a alma. Sua doutrina se espalhava rapidamente, encantando os desiludidos e confundindo os mais simples. Domingos chegou à região de Languedoc em meio a uma tensão palpável. As aldeias estavam divididas, com famílias inteiras abandonando a igreja para seguir os líderes cátaros. As igrejas estavam vazias, enquanto as reuniões dos hereges atraíam multidões. A atmosfera era densa, como se uma nuvem pesada pairasse sobre aquelas terras. O jovem sacerdote sentiu o peso dessa realidade assim que colocou os pés no local. Ele sabia que estava entrando em um território de batalha espiritual, onde palavras e ações seriam suas únicas armas. Logo ao chegar, Domingos percebeu que não seria recebido com hospitalidade. Muitos olhavam para ele com desconfiança, outros com desprezo. Em uma pequena vila, ao tentar dialogar com um grupo de aldeões, foi ignorado por completo. "Não precisamos de mais palavras vazias de Roma", disse um deles antes de virar as costas. Essa rejeição inicial poderia ter desanimado qualquer um, mas para Domingos era apenas um lembrete de que sua missão exigiria paciência e coragem. Determinou-se a não desistir. Ao invés de condenar, ele escolheu ouvir.
Frequentava as reuniões cátaras, não para confrontá-los diretamente, mas para compreender suas crenças e encontrar pontos de diálogo. Ele acreditava que não bastava argumentar. Era necessário demonstrar com a vida e com o amor a verdade do Evangelho. Certa noite, enquanto se hospedava em uma estalagem modesta, Domingos encontrou um homem chamado Guilherberto, um pregador cátaro influente. Ambos estavam sentados próximos à lareira, onde o fogo crepitava e lançava sombras pelas paredes de pedra. Domingos, com sua postura serena, iniciou uma conversa. "O que o trouxe a essa fé?" perguntou ele, genuinamente interessado. Guilherberto, surpreendido pela abordagem, começou a explicar as doutrinas que seguia. O diálogo rapidamente se transformou em um debate intenso. Domingos, com profundo conhecimento das Escrituras e uma lógica implacável, desmontava cada argumento de Guilherberto, mas não fazia isso com arrogância. Suas palavras eram impregnadas de compaixão. O pregador cátaro, acostumado a disputas hostis, ficou desconcertado. Durante 3 noites, os dois discutiram sem descanso, enquanto outros hóspedes assistiam em silêncio. Ao final, Guilherberto admitiu estar impressionado, embora não convencido. No entanto, algo mudou. Ele reconheceu em Domingos um homem de fé genuína, alguém que acreditava verdadeiramente no que pregava. Essa semente plantada naquela estalagem germinaria anos depois, quando Guilherberto se converteria ao cristianismo. Domingos percebeu que os métodos tradicionais da igreja não eram suficientes para combater a heresia. Os líderes cátaros viviam em pobreza extrema, o que lhes dava uma aparência de autenticidade que atraía as massas. Por outro lado, muitos clérigos católicos da região viviam em luxo e ostentação, distantes do povo. Domingos sabia que, para resgatar as almas perdidas, era necessário adotar um estilo de vida que refletisse o próprio Cristo. Ele começou a viajar descalço, vestindo apenas uma túnica simples e recusando qualquer tipo de conforto material. Caminhava de vila em vila, muitas vezes sozinho, pregando o Evangelho em praças públicas, nos campos e até mesmo nas casas dos próprios cátaros. Sua simplicidade e humildade começaram a atrair a atenção de muitos. Alguns, curiosos, o seguiam para ouvir mais de suas palavras. Outros, tocados por sua coerência, voltavam à igreja. Em uma ocasião, Domingos foi chamado a falar com uma nobre da região, uma mulher influente que havia se tornado simpatizante da doutrina cátara. Ele chegou ao castelo ao entardecer, enquanto o sol tingia o céu de laranja e vermelho. A senhora o recebeu em um salão austero, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som distante do vento. Domingos falou com ela por horas, não apenas sobre os erros teológicos dos cátaros, mas sobre o amor de Deus e a beleza da fé cristã. Ele usou exemplos simples, histórias de sua própria vida e parábolas do Evangelho para tocar o coração da mulher. Ao final, ela começou a chorar. "Você me trouxe de volta à verdade", disse ela, entregando-se à reconciliação com a igreja. Sua conversão teve um efeito dominó, influenciando outras famílias nobres da região. Apesar de seus avanços, Domingos enfrentava momentos de solidão e desânimo. Uma noite, enquanto rezava em uma capela abandonada, sentiu o peso de sua missão como nunca antes. A luz das velas mal iluminava o ambiente, e o frio da madrugada parecia penetrar até os ossos. Ele ajoelhou-se diante do altar e começou a chorar. "Senhor, estou fazendo o suficiente? Como posso alcançar aqueles que ainda estão perdidos?" Enquanto rezava, sentiu uma paz inexplicável inundar seu coração. Era como se uma voz silenciosa o encorajasse a continuar. Ele levantou-se, determinado a não desistir, mesmo que isso significasse lutar sozinho contra uma maré de resistência e hostilidade. Com o tempo, Domingos percebeu que precisava de aliados.
Ele começou a reunir homens que compartilhavam sua visão e estavam dispostos a viver em pobreza, dedicação e fidelidade ao Evangelho. Esses homens formariam o núcleo do que mais tarde se tornaria a Ordem dos Pregadores, ou Dominicanos. Juntos, eles levariam adiante a missão de pregar a verdade com humildade e amor, transformando corações e mentes. A missão de Domingos contra os cátaros foi um marco em sua vida e um testemunho de sua fé inabalável. Ele mostrou que a verdadeira força da igreja está em sua capacidade de tocar as almas, não pela força ou imposição, mas pela verdade vivida com amor. A jornada estava apenas começando, mas Domingos já era um exemplo de que, com Deus, mesmo os desafios mais difíceis podem ser superados. Era uma noite silenciosa, em meados de 1215. São Domingos, exausto após dias de intensas pregações e debates contra as heresias cátaras no sul da França, encontrou refúgio em uma pequena capela afastada, cercada por campos solitários. Ele se ajoelhou diante de um altar modesto, onde uma cruz de madeira mal iluminada por uma vela tremulante parecia observá-lo. O ar carregava o cheiro da cera derretida, misturado ao perfume sutil de flores deixadas ali por mãos anônimas. Apesar do ambiente pacífico, o coração de Domingos estava em agitação. Nos últimos meses, ele havia enfrentado uma crescente resistência em sua missão. Por mais que sua eloquência e humildade tocassem algumas almas, parecia impossível alcançar todos aqueles que haviam se afastado da fé. O fardo era quase insuportável. Ele sentia que precisava de algo mais, de uma intervenção divina para alcançar aqueles corações endurecidos. Com lágrimas nos olhos, ergueu suas mãos para o alto e murmurou uma prece desesperada. Senhora, ajuda-me, mostra-me como levar a luz de teu filho a este mundo em trevas. Domingos permaneceu em oração por horas. A cada momento que passava, o silêncio ao seu redor parecia mais denso, quase palpável. O frio da noite penetrava em seus ossos, mas ele não se movia. Seus joelhos já doíam, mas ele permanecia firme, entregue ao diálogo silencioso com Deus. Ele repetia as palavras de forma quase automática, como se sua alma soubesse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Subitamente, uma luz suave começou a invadir a capela, crescendo em intensidade até que toda a escuridão foi dissipada. Domingos levantou a cabeça hesitante e viu uma figura feminina deslumbrante. Era a Virgem Maria. Vestida de um azul celeste e branco imaculados, sua presença irradiava uma paz que parecia curar cada ferida do coração do santo. Em suas mãos, ela segurava um objeto que Domingos nunca havia visto antes, um rosário. Com um sorriso maternal, Maria dirigiu-se a Domingos. Sua voz era suave, mas cheia de autoridade, como um rio tranquilo que carrega uma força irresistível. Ela explicou que o rosário seria sua arma espiritual na luta contra a heresia e um instrumento poderoso para trazer as almas de volta à verdade. Ensina meu povo a rezá-lo, disse ela. Com o rosário alcançarás mais do que com palavras e debates. Domingos ficou imóvel, absorvendo cada palavra. Em sua mente, ele via imagens de multidões rezando, de famílias reunidas em oração, de homens e mulheres encontrando consolo e esperança através da devoção ao rosário. Era como se o próprio céu lhe revelasse uma estratégia divina, uma resposta clara para suas preces mais profundas. Quando a visão terminou, Domingos permaneceu ajoelhado por um longo tempo, em um misto de espanto e gratidão. Ele segurava em suas mãos o rosário que Maria havia lhe dado, como um símbolo tangível daquela experiência sobrenatural. Na manhã seguinte, ele saiu da capela com um novo propósito. Cada passo que dava era acompanhado de uma determinação renovada. Uma certeza de que estava equipado com a ferramenta necessária para vencer as forças que lutavam contra a fé.
Domingos começou imediatamente a pregar sobre o rosário. Ele ensinava as pessoas a rezá-lo, explicando o poder de meditar sobre os mistérios da vida de Cristo e da Virgem Maria. Seus esforços não tardaram a dar frutos. Em uma das aldeias que visitou, conhecida por ser um reduto de cátaros, ele reuniu um grupo de camponeses e os conduziu na oração do rosário. Para surpresa de todos, ao final da oração, vários dos presentes sentiram um profundo arrependimento por terem abandonado a igreja. Muitos voltaram à fé, e o impacto foi tão grande que a notícia se espalhou rapidamente. O uso do rosário como ferramenta espiritual tornou-se a marca distintiva da missão de Domingos. Ele viajou de vila em vila, levando o objeto sagrado e ensinando sua devoção. As contas do rosário, simples e modestas, tornaram-se um elo poderoso entre o céu e a terra, unindo corações e restaurando almas. Domingos não apenas pregava sobre a oração, ele a vivia. Cada momento livre era dedicado a rezar o rosário, intercedendo pelas almas que ainda estavam perdidas. Em uma ocasião memorável, Domingos foi chamado para pregar em uma cidade onde a influência cátara era particularmente forte. Ele começou sua pregação com a oração do rosário, e algo extraordinário aconteceu. À medida que ele rezava, a atmosfera na praça mudou. O ar, antes pesado de tensão, tornou-se leve e carregado de um silêncio reverente. Quando terminou, muitos dos presentes estavam chorando. O impacto foi tão profundo que até os líderes cátaros da região concordaram em ouvi-lo. Mais uma vez, o poder do rosário abriu portas que antes pareciam fechadas para sempre. A visão da Virgem Maria não apenas transformou a missão de Domingos, ela também moldou sua própria espiritualidade. Ele passou a ver cada desafio como uma oportunidade de confiar mais profundamente na providência divina. Sua devoção à Mãe de Deus tornou-se ainda mais intensa, e ele encorajava todos a buscar nela uma intercessora e guia. Para Domingos, o rosário não era apenas uma oração. Era um vínculo vivo com Maria, um caminho direto para as graças que ela desejava derramar sobre seus filhos. Os frutos dessa experiência marcaram não apenas a vida de São Domingos, mas também a história da Igreja. A devoção ao rosário, que ele difundiu com tanto zelo, tornou-se uma das práticas mais amadas pelos fiéis ao longo dos séculos. Cada conta, cada mistério, cada Ave Maria rezada é um eco do momento em que Maria confiou a Domingos essa poderosa arma espiritual. A visão da Virgem Maria foi mais do que uma resposta às preces de Domingos. Foi uma renovação da esperança para toda a Igreja. Ela mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, o céu está sempre atento, pronto para oferecer consolo e direção. Para Domingos, foi o início de uma nova etapa em sua missão, uma etapa marcada por milagres, conversões e uma fé inabalável no poder da oração. No início do século XIII, o mundo cristão estava em ebulição. A fé parecia estar sob ataque, não apenas pelos avanços de heresias como o catarismo, mas também pela crescente apatia de muitos dentro da própria Igreja. São Domingos, já profundamente marcado por suas experiências e visões, sabia que precisava de algo mais do que palavras e orações para enfrentar a missão que o consumia. Ele precisava de um exército espiritual, formado não por armas ou poder, mas por homens dedicados, instruídos e inflamados pelo desejo de levar o Evangelho aos confins da terra. Assim nasceu o impulso para fundar a Ordem dos Pregadores, conhecida como os Dominicanos. Era uma tarde ensolarada no sul da França, quando Domingos se reuniu com um pequeno grupo de homens que haviam sido atraídos por sua dedicação e carisma. A sala era simples, com paredes de pedra e uma mesa tosca, onde repousavam alguns pergaminhos e uma cruz de madeira. O ar carregava o cheiro da cera das velas, enquanto a luz dourada do sol
penetrava pelas janelas estreitas, iluminando os rostos atentos dos presentes. Domingos começou a falar com sua voz firme e serena, explicando sua visão. Uma fraternidade de pregadores que não apenas falassem de Deus, mas que vivessem como Cristo, em pobreza, humildade e simplicidade. Devemos ser como luzes que guiam os perdidos na escuridão, disse ele. Não pregaremos com riqueza ou poder, mas com o exemplo de nossas vidas e a força da palavra de Deus. Aquelas palavras ressoaram profundamente nos corações dos presentes. Muitos deles já haviam testemunhado o impacto do trabalho de Domingos e estavam prontos para segui-lo. Mas a proposta era exigente: abandonar tudo, renunciar a qualquer apego material e dedicar-se inteiramente à pregação e ao serviço. O compromisso de pobreza foi um dos pilares da ordem nascente e Domingos foi o primeiro a dar o exemplo. Ele doou tudo o que possuía, deixando apenas o essencial para a sobrevivência. Em uma ocasião memorável, enquanto caminhava pelas ruas de Toulouse, viu um mendigo tremendo de frio. Sem hesitar, tirou seu manto e o colocou sobre os ombros do homem. Se não vivermos como os pobres, como podemos falar do amor de Deus? Ele dizia frequentemente. Os primeiros seguidores de Domingos também adotaram esse estilo de vida radical. Era comum vê-los andando descalços, comendo apenas o necessário e dormindo em condições simples. Apesar das dificuldades, havia uma alegria palpável entre eles. Eles sabiam que estavam participando de algo maior, de uma missão que transformaria vidas. Domingos sabia que, para garantir a estabilidade e o futuro de sua fraternidade, era necessário obter a aprovação oficial da Igreja. Em 1216, ele viajou a Roma para apresentar sua proposta ao Papa Honório III. A viagem foi longa e cheia de incertezas. Domingos caminhava por dias, enfrentando o frio, a fome e o cansaço, mas nunca perdia a esperança. Ele passava as noites em oração, pedindo que Deus abençoasse sua missão. Quando finalmente chegou ao Vaticano, foi recebido com certa desconfiança. Muitos questionavam a viabilidade de sua proposta. Afinal, como uma ordem sem recursos ou estrutura poderia sobreviver? Mas, ao ouvir Domingos falar, o Papa foi tocado por sua paixão e convicção. Ele percebeu que Domingos não era um homem comum. Ele era alguém escolhido para liderar um movimento que poderia revitalizar a Igreja. Após várias reuniões e discussões, em dezembro de 1216, a Ordem dos Pregadores foi oficialmente aprovada. Domingos recebeu a notícia com lágrimas nos olhos. Ele sabia que aquele era apenas o começo de uma nova etapa, uma etapa que exigiria ainda mais fé e trabalho. Com a aprovação oficial, Domingos começou a organizar a ordem de forma mais estruturada. Ele acreditava que a pregação eficaz exigia não apenas piedade, mas também profundo conhecimento. Por isso insistia que seus irmãos fossem bem instruídos nas escrituras, na teologia e até mesmo nas ciências seculares. Devemos estar preparados para responder a qualquer pergunta, para enfrentar qualquer desafio, dizia ele. Os primeiros membros da ordem frequentavam universidades e dedicavam-se a longos períodos de estudo, mas Domingos nunca permitiu que o conhecimento se tornasse um fim em si mesmo. Nosso aprendizado deve ser colocado a serviço do povo, ele enfatizava. Assim, os dominicanos tornaram-se conhecidos não apenas por sua erudição, mas também por sua capacidade de tocar os corações das pessoas comuns. A vida comunitária era outro aspecto essencial da ordem. Os irmãos compartilhavam tudo: alimentos, roupas e até mesmo suas dores e alegrias. Cada dia começava e terminava com orações em comum, criando um vínculo espiritual que os fortalecia para os desafios da missão. Em uma noite particularmente difícil, enquanto viajavam para uma aldeia distante, um dos irmãos expressou sua preocupação.
Domingos, como podemos enfrentar tantos desafios? Somos tão poucos e o mundo é tão grande. Domingos, com um sorriso tranquilo, respondeu: não somos nós que faremos o trabalho. É Deus quem age através de nós. Nossa única tarefa é permanecer fiéis. Os esforços da ordem começaram a dar frutos rapidamente. Em pouco tempo, muitos cátaros abandonaram suas heresias e voltaram à igreja. Aldeias inteiras foram transformadas pela pregação dos dominicanos. Mas o impacto da ordem não se limitou ao sul da França. Graças à visão de Domingos, os pregadores começaram a se espalhar por toda a Europa, levando a mensagem do Evangelho a lugares onde a fé havia enfraquecido. A fundação da Ordem dos Pregadores foi mais do que um evento histórico. Foi um ato de fé e coragem que mudou o curso da igreja. Domingos, com sua simplicidade e determinação, mostrou que mesmo os desafios mais difíceis podem ser superados quando nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus. O que começou como o sonho de um homem tornou-se uma força viva que continua a inspirar gerações. E para Domingos, o trabalho estava apenas começando. Sua jornada, marcada por sacrifícios e milagres, ainda reservava capítulos extraordinários que continuariam a ecoar nos corações dos fiéis por séculos. Era uma noite fria, com o vento uivando pelos campos desolados do sul da França. As folhas das árvores balançavam sob o céu nublado, criando sombras inquietantes ao longo do caminho que São Domingos percorria. Ele havia passado o dia pregando em uma aldeia isolada, trazendo consolo e esperança para uma população exausta pelos conflitos religiosos e pela miséria. Agora retornava a um pequeno abrigo improvisado onde passaria a noite. Carregava consigo apenas uma cruz simples e um pequeno rosário que nunca saía de suas mãos. Mas naquela noite, sua jornada seria interrompida por um encontro que testaria sua fé e coragem. Enquanto caminhava sozinho, São Domingos percebeu um movimento estranho à frente. O barulho seco de galhos sendo quebrados chamou sua atenção, seguido pelo som abafado de vozes murmurando. Antes que pudesse reagir, um grupo de homens emergiu das sombras. Eram ladrões, armados com facas e espadas improvisadas, seus rostos endurecidos pela vida de crime e desespero. "Dê-nos tudo o que você tem!" gritou o líder, aproximando-se com passos firmes. Domingos, sem demonstrar medo, parou e olhou para eles. Em vez de ver inimigos, ele viu almas feridas, homens que haviam se perdido no caminho. Com um gesto calmo, ergueu as mãos e disse: "Tenho pouco para oferecer, mas o que tenho, dou com todo o meu coração." Os ladrões, confusos pela serenidade do homem, hesitaram por um momento. O líder, impaciente, avançou. "Pare com suas palavras. Não queremos sermões, só queremos o que você carrega." São Domingos não recuou. Ele tirou seu pequeno manto e entregou-o sem resistência. Em seguida, segurando o rosário, olhou diretamente nos olhos do líder e disse com uma voz firme, mas cheia de compaixão: "Vocês buscam riquezas, mas eu carrego algo muito mais valioso do que ouro ou prata. Eu carrego a paz que vem de Deus, e essa eu posso compartilhar com vocês." Os ladrões ficaram perplexos. Não estavam acostumados a encontrar uma reação tão tranquila e desarmante. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento que soprava pelas árvores. O líder, desconcertado, tentou esconder sua surpresa com uma risada forçada. "E o que essa paz pode fazer por nós? Estamos famintos, perdidos. Como sua paz pode encher nossos estômagos vazios?" Em resposta, Domingos se ajoelhou no chão frio e começou a rezar o rosário. Sua voz, clara e serena, ecoava pela escuridão, como se cada palavra fosse carregada pelo vento. Ele rezava não apenas por proteção, mas pela conversão daqueles homens. Os ladrões observavam, inicialmente com escárnio, mas à medida que a oração continuava, algo começou a mudar.
Era como se o coração endurecido de cada um deles estivesse sendo tocado por uma força invisível. O líder deu um passo à frente, sua expressão misturando incredulidade e curiosidade. Por que você faz isso? Não tem medo de nós? Domingos levantou o olhar e seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de dentro. Eu temo apenas perder a chance de mostrar a vocês o amor de Deus. Vocês podem tirar minha vida, mas não podem tirar minha fé. E é por essa fé que eu rezo, não por mim, mas por vocês. As palavras de Domingos foram como uma semente plantada no solo árido dos corações dos ladrões. Um deles, o mais jovem, começou a chorar silenciosamente. Ele havia se juntado ao grupo por necessidade, mas no fundo sabia que aquele não era o caminho certo. O líder, por sua vez, parecia lutar internamente, sua postura rígida começando a vacilar. Finalmente, ele jogou sua espada no chão e caiu de joelhos ao lado de Domingos. Eu não sei porquê, mas sinto que preciso mudar, disse ele com a voz embargada. Um a um, os outros ladrões seguiram o exemplo de seu líder. Domingos os acolheu com um sorriso sereno e continuou rezando agora junto com eles. Aquela noite, que havia começado com medo e tensão, transformou-se em um momento de graça e reconciliação. O grupo passou horas conversando com Domingos, ouvindo suas palavras sobre perdão e redenção. Ele os encorajou a abandonar a vida de crime e buscar um novo começo, confiando na misericórdia divina. Quando o sol começou a nascer, os ladrões decidiram seguir os conselhos de Domingos. Eles entregaram suas armas e prometeram mudar de vida. Alguns voltaram para suas famílias, enquanto outros decidiram seguir Domingos, buscando um propósito maior. O líder, que antes era temido por sua brutalidade, tornou-se um defensor fervoroso do Evangelho. Mais tarde, ele testemunharia que o encontro com Domingos havia salvado não apenas sua vida, mas também sua alma. Esse episódio marcou profundamente São Domingos. Ele viu naquele evento a confirmação de que a verdadeira força não reside em armas ou poder, mas na fé e na coragem de amar, mesmo aqueles que parecem irremediavelmente perdidos. Para os ladrões, foi o início de uma jornada de transformação que ecoaria em suas comunidades, mostrando que ninguém está além do alcance da graça divina. A noite em que São Domingos enfrentou os ladrões tornou-se uma das histórias mais memoráveis de sua vida, um testemunho do poder do perdão e da oração. Sua coragem e compaixão não apenas salvaram sua própria vida, mas também abriram um caminho de esperança para homens que haviam perdido tudo, exceto a possibilidade de redenção. Para Domingos, aquele encontro foi mais uma prova de que Deus pode operar milagres até nos lugares mais improváveis, através daqueles que têm fé suficiente para responder ao chamado. No início do ano de 1221, São Domingos já era amplamente reconhecido por sua obra incansável em prol da fé e da Igreja. A Ordem dos Pregadores, que ele havia fundado apenas alguns anos antes, já estava espalhada por várias regiões da Europa, levando a luz do Evangelho a lugares que haviam sido esquecidos ou corrompidos por heresias. No entanto, o peso dessa missão cobrava seu preço. Domingos, que sempre colocara as necessidades dos outros antes das suas, começava a sentir os efeitos do cansaço em seu corpo. Mesmo assim, sua fé e determinação permaneciam inabaláveis. A cada dia, ele acordava antes do amanhecer, dedicando horas à oração silenciosa. Na penumbra da madrugada, a luz de uma vela iluminava seu rosto marcado pela idade e pelas provações, mas ainda radiante de uma paz interior. Mesmo exausto, ele nunca se permitia descansar plenamente, pois acreditava que sua vida só teria sentido enquanto estivesse servindo a Deus e ao próximo. Embora sua saúde estivesse visivelmente debilitada, Domingos continuava a pregar e a viajar, muitas vezes a pé,
pelas estradas de terra e pedra da Europa. Era comum vê-lo caminhando descalço, enfrentando o calor escaldante do verão ou o frio cortante do inverno. Em cada vilarejo por onde passava, as pessoas se reuniam para ouvi-lo, fascinadas não apenas por suas palavras, mas também pela intensidade de sua fé. Ele não pregava com ostentação ou eloquência artificial. Suas palavras vinham do coração, carregadas de verdade e amor. Em uma dessas viagens, Domingos visitou uma comunidade particularmente aflita por divisões internas. Durante 3 dias, ele permaneceu entre eles, ouvindo as histórias, meditando e rezando com as pessoas. Sua presença, mesmo em silêncio, era suficiente para trazer consolo e reconciliação. No último dia, ao final de sua pregação, uma mulher idosa aproximou-se dele com lágrimas nos olhos. "Padre, você tem o coração de um anjo", disse ela, segurando suas mãos calejadas. Domingos sorriu e respondeu com humildade: "Eu sou apenas um servo. Se veem algo bom em mim, é porque Deus está trabalhando em nosso meio." Em uma noite fria e chuvosa, enquanto descansava em um pequeno convento, Domingos sofreu um episódio de febre alta. O frio parecia penetrar sua pele e seus seguidores ficaram alarmados com sua condição. Mas mesmo em meio à febre, ele se recusava a permanecer em silêncio. Chamou os irmãos e insistiu que todos rezassem juntos o rosário. Sua voz, embora fraca, tinha uma autoridade que movia os corações. "Padre, descanse. Sua saúde está frágil", implorou um dos jovens pregadores. Domingos balançou a cabeça, seus olhos brilhando com uma determinação que parecia desafiar a própria morte. "Se eu parar agora, quem continuará a obra? Não podemos deixar a chama apagar. Vocês devem levar adiante o que começamos juntos." Naquela noite, os irmãos se revezaram para cuidar dele. Alguns choravam em silêncio, percebendo que o homem que havia sido seu guia espiritual e pai estava se aproximando do fim de sua jornada terrena. Apesar de sua saúde debilitada, Domingos insistiu em continuar suas viagens. Durante uma visita a Bolonha, na Itália, ele recebeu uma calorosa recepção dos moradores e dos irmãos dominicanos que lá estavam estabelecidos. Naquele local, um evento extraordinário marcou os últimos dias de sua vida. Enquanto Domingos pregava na praça principal, uma mulher trouxe uma criança gravemente doente para que ele a abençoasse. A criança, pálida e sem forças, estava nos braços da mãe, que chorava de desespero. Domingos, com um gesto simples, fez o sinal da cruz sobre a criança e sussurrou uma oração. "Que a graça de Deus toque esta vida", disse ele, com uma ternura que comoveu todos os presentes. Para a surpresa de todos, a criança abriu os olhos e começou a sorrir. A praça inteira ficou em silêncio e depois explodiu em cânticos de louvor. Domingos, no entanto, desviou a atenção de si mesmo. "Não foi por minhas mãos, mas pelo poder de Deus", afirmou, com a humildade que sempre o acompanhava. Ele sabia que aquele era um sinal de que sua missão estava se encerrando. Nos últimos dias de sua vida, Domingos pediu para ser levado de volta ao convento em Bolonha. Lá, ele se recolheu em oração quase constante, pedindo pelos irmãos da ordem e por toda a igreja. Seus momentos finais foram marcados por uma serenidade impressionante. Ele não temia a morte. Pelo contrário, parecia ansioso por encontrar-se com o Deus que havia servido tão fielmente. Em uma de suas últimas conversas, dirigiu-se aos irmãos reunidos ao seu redor. "Não chorem por mim. Eu estarei mais próximo de vocês no céu do que jamais estive na terra. Continuem o trabalho com coragem e fé. Lembrem-se, o mundo precisa do Evangelho mais do que nunca.
Na manhã de 6 de agosto de 1221, São Domingos deu seu último suspiro. O sol nascente iluminava suavemente o convento, enquanto os irmãos rezavam ao seu redor. Seu rosto, mesmo na morte, irradiava paz, como se já estivesse contemplando a glória divina. A notícia de sua morte espalhou-se rapidamente, trazendo tristeza, mas também uma onda de renovação espiritual para todos que haviam sido tocados por sua vida. A vida de São Domingos foi um testemunho de fé, sacrifício e amor incondicional. Ele não apenas pregou o Evangelho, mas viveu cada palavra, inspirando gerações a seguirem seu exemplo. Mesmo em seus últimos momentos, mostrou que a verdadeira grandeza está em servir, amar e confiar plenamente em Deus até o fim. Após a morte de São Domingos em 6 de agosto de 1221, o convento de Bolonha mergulhou em um silêncio profundo. Os irmãos dominicanos, que haviam acompanhado seus últimos momentos, ainda estavam sob o impacto da perda. As paredes do convento, testemunhas de tantas orações e sermões, agora pareciam ecoar com o vazio deixado por sua ausência. Mas mesmo no meio da tristeza, algo extraordinário começou a acontecer. Os relatos sobre sua vida e santidade começaram a se espalhar como um fogo que não podia ser contido. O corpo de São Domingos foi preparado com reverência e colocado em um simples caixão de madeira, exatamente como ele teria desejado. Centenas de pessoas começaram a chegar ao convento para prestar suas últimas homenagens. Homens e mulheres de todas as idades, muitos dos quais haviam sido tocados diretamente por sua pregação ou por seus atos de caridade, lotaram o pequeno espaço. O som das orações e dos cânticos fúnebres enchia o ar, misturando-se com os soluços daqueles que choravam por sua perda. Foi durante o funeral que os primeiros milagres começaram a ser relatados. Uma mulher cega, que tocou o caixão com fé, recuperou instantaneamente a visão. Outro homem, paralítico há anos, foi curado depois de rezar diante do corpo do santo. Esses eventos extraordinários rapidamente se espalharam pela cidade, e o convento passou a receber um número ainda maior de fiéis em busca de consolo e cura. Enquanto o mundo lamentava a perda de São Domingos, seus seguidores compreenderam que sua obra estava apenas começando. A Ordem dos Pregadores, que ele havia fundado com tanto zelo, agora tinha a responsabilidade de continuar sua missão. Os irmãos dominicanos reuniram-se para discutir como manter viva a visão de seu fundador. Domingos nos ensinou que a pregação não é apenas um dever, mas um ato de amor. Disse um dos irmãos durante a reunião: devemos ser fiéis ao que ele nos deixou e levar essa mensagem ao mundo. Assim, os dominicanos começaram a se espalhar por toda a Europa, pregando em cidades, vilas e até mesmo em regiões hostis. Em cada lugar onde chegavam, compartilhavam as histórias de Domingos, não apenas como um líder espiritual, mas como um exemplo de humildade, compaixão e coragem. Essas histórias inspiraram novas gerações a se unirem à ordem, expandindo ainda mais seu alcance. A devoção a São Domingos cresceu rapidamente e os pedidos por sua canonização começaram a chegar ao Vaticano. Os relatos de milagres associados a ele tornaram-se tão numerosos que as autoridades da Igreja decidiram investigar. O Papa Gregório IX, que conhecia Domingos pessoalmente e admirava sua santidade, iniciou o processo formal de canonização. Os testemunhos apresentados foram comoventes e convincentes. Pessoas de diferentes lugares narraram como Domingos havia transformado suas vidas, não apenas através de milagres, mas também por sua presença e palavras. Um camponês descreveu como sua aldeia inteira havia voltado à fé após ouvir um sermão de Domingos. Outra mulher contou como ele havia salvado sua família da fome, compartilhando o pouco que tinha.
Em 13 de julho de 1234, apenas 13 anos após sua morte, São Domingos foi oficialmente canonizado pelo Papa Gregório IX. A cerimônia realizada em Roma foi um evento de grande alegria para a Igreja. Milhares de fiéis participaram, celebrando não apenas o reconhecimento de sua santidade, mas também o impacto duradouro de sua vida. Pouco tempo depois da canonização, o corpo de São Domingos foi exumado para ser transferido para um túmulo mais digno dentro do convento de Bolonha. Quando o caixão foi aberto, os presentes ficaram maravilhados ao descobrir que o corpo do santo permanecia incorrupto, um sinal extraordinário de sua santidade. Esse evento fortaleceu ainda mais a devoção popular e atraiu um número ainda maior de peregrinos ao local. O novo túmulo, adornado com esculturas que retratavam sua vida e missão, tornou-se um santuário para aqueles que buscavam intercessão. As pessoas vinham de longe para rezar ali, trazendo suas dores, esperanças e agradecimentos. O túmulo de São Domingos tornou-se não apenas um local de veneração, mas também um símbolo do poder transformador da fé. O impacto de São Domingos não se limitou aos milagres ou à expansão da ordem que ele fundou. Sua vida tornou-se um exemplo poderoso de como a dedicação a Deus e ao próximo pode transformar o mundo. Ele mostrou que a verdadeira santidade não está nos grandes feitos ou na fama, mas na capacidade de amar sem reservas, de servir com humildade e de permanecer fiel à missão, mesmo diante das maiores adversidades. Sua devoção ao rosário, à pregação e à simplicidade continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A Ordem dos Pregadores, conhecida hoje como os Dominicanos, permanece ativa em todos os continentes, levando adiante a missão de evangelização e ensino que ele iniciou. São Domingos de Gusmão, que começou sua vida em uma pequena vila da Espanha, deixou um legado que transcende séculos. Sua coragem, fé e amor incondicional tornaram-se uma luz que continua a brilhar, guiando aqueles que buscam viver de acordo com os valores do Evangelho. Para a Igreja, ele não foi apenas um santo, foi e continua sendo um exemplo vivo de que, com fé e determinação, é possível transformar o mundo. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Se essa história de São Domingos de Gusmão tocou o seu coração, deixe um comentário com a sua opinião. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares e não se esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança.